Brasil virando Venezuela? 7 coisas chocantes que estamos vivendo em 2026. Estamos em 2026. O Brasil é o gigante da América do Sul, com soja, minério e petróleo saindo aos montes. Do outro lado da fronteira, a Venezuela vive um momento de virada depois da captura de Maduro no começo do ano. Mas muita gente pergunta: será que o Brasil está seguindo um caminho parecido com o que a Venezuela viveu? Não é sobre dizer que vai acontecer a mesma coisa, mas sobre olhar 7 pontos que chamam a atenção. São coisas que afetam o bolso, a liberdade e o dia a dia de muita gente. Se você acha que isso dá pano para manga, curta o vídeo, se inscreva e deixe seu comentário. Qual desses pontos te preocupa mais? Vamos começar pelo básico: o dinheiro que entra no país. O Brasil e a Venezuela dependem muito de vender coisas da terra e do mar. Na Venezuela, o petróleo era quase tudo, mais de 95% do que entrava de fora. Quando o preço caiu forte em 2014 e 2016, junto com problemas internos e sanções, a economia quebrou, inflação louca, prateleiras vazias, gente saindo aos milhões. Aqui no Brasil, em 2025, as exportações bateram recorde, 348,7 bilhões de dólares. Soja, carne, minério, petróleo, tudo isso foi para fora, principalmente para a China. O agronegócio e o pré-sal são o motor do país. Mas se a China comprar menos ou os Estados Unidos colocarem tarifa alta, como aconteceu com Trump em 2025 e 2026, o impacto vem rápido. O PIB cresce devagar, uns 2% ao ano projetados para 2026. É como depender de um só cliente. Quando ele aperta, todo mundo sente no preço do pão, da gasolina, do emprego. E quando o dinheiro não entra direito, o governo acaba gastando mais do que arrecada. A dívida pública do Brasil está alta. Em novembro de 2025, chegou a 79% do PIB, mais de 10 trilhões de reais. Projeções para o fim de 2026 falam em 82% ou mais. Isso significa que o governo deve muito e paga juros caros todo mês. Na Venezuela, a dívida passou de 150% do PIB antes do colapso total. Aqui, a inflação está controlada, uns 4 a 6% ao ano, diferente da hiperinflação venezuelana. Mas o déficit continua. O governo gasta mais do que entra. Se não mudar, os juros sobem, o real perde valor e a vida fica mais cara para todo mundo, especialmente quem ganha salário mínimo ou vive de aposentadoria. Isso tudo acontece num clima de muita divisão entre as pessoas. No Brasil, a polarização entre quem apoia Lula e quem apoia Bolsonaro ou os filhos dele não para. Em 2026, com a eleição chegando, as pesquisas mostram Lula na frente em cenários de segundo turno, mas a direita fragmentada depois da prisão de Bolsonaro. Muita gente diz que é Lula versus Bolsonaro para sempre, ou Lula versus Flávio ou Tarcísio. Na Venezuela, a divisão entre chavistas e oposição levou a protestos, repressão e saída de milhões. Aqui as brigas são nas redes sociais, na família, no trabalho. Um lado acusa o outro de querer ditadura. Isso cansa o povo, mas ninguém consegue criar um meio-termo forte. E essa divisão aparece muito nas redes sociais. Em 2025, o STF decidiu que plataformas como Facebook, Instagram, X e YouTube podem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais, tipo discursos de ódio, ameaças ou coisas que atentem contra a democracia, mesmo sem ordem judicial em alguns casos. É uma mudança no marco civil da internet. O objetivo é combater fake news e violência online, mas muita gente vê como censura. Por que uma empresa estrangeira decide o que eu posso postar? Na Venezuela, o governo bloqueava Twitter e prendia por postagens. Aqui, decisões judiciais removem conteúdos ou multam. Em ano de eleição, isso vira discussão quente. Protege a democracia ou limita a voz do povo? Outra coisa que une os dois países, corrupção que parece nunca acabar. Na Venezuela, a PDVSA, empresa de petróleo, foi usada para desviar bilhões. O povo ficou pobre, enquanto alguns enriqueceram. No Brasil, escândalos como Mensalão, Lava Jato e Petrobras marcaram época. Em 2025, veio a farra do INSS, descontos indevidos em aposentadorias, fraudes bilionárias. A Polícia Federal investiga, mas muita gente pensa: eles se safam, o povo paga. É um sentimento parecido nos dois lados da fronteira. Por fim, a fronteira que une e separa. Desde 2015, mais de 1.100.000 venezuelanos entraram pelo Brasil, a maioria por Roraima.
Em janeiro de 2026, depois da captura de Maduro pelos Estados Unidos, a fronteira fechou por um tempo. Militares, cones, tensão. Depois reabriu, mas com fiscalização forte. Muitos venezuelanos contam histórias de incerteza. Lá era ruim, mas e agora? Aqui, cidades como Pacaraima sentem o peso. Mais gente precisando de saúde, escola, emprego. Tem quem diga, eles fugiram de lá para cá, mas aqui tá ficando parecido. Outros defendem acolhimento. É humano, é real e afeta quem vive na fronteira. Esses 7 pontos não significam que o Brasil vai virar Venezuela. Aqui temos inflação baixa, crescimento, mesmo devagar, democracia funcionando com eleições livres, mas mostram riscos, depender muito de fora, dívida crescendo, divisão forte, controle de fala, corrupção que irrita, fronteira pressionada. O custo é alto, empregos incertos, confiança baixa, gente saindo ou ficando preocupada. Será que vamos aprender com o vizinho e ajustar o rumo, ou vamos repetir os erros? A resposta não é fácil e depende de todos nós. Obrigado por assistir. Inscreva-se e curta e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.